Oi, seja bem-vindas ao canal. E o vídeo de hoje é um vídeo muito especial, gente, muito que eu nem sei por onde começar, mas quero anunciar para vocês que eu estou grávida, gente. Sim, entrei na maior trend da internet, que é o quê? As mamães de 2025. Estou gravando esse vídeo hoje, no dia 3 de janeiro. Provavelmente vocês só vão ver esse vídeo no próximo mês, gente, em fevereiro, porque eu tenho muitas coisas para contar. Mas já sabem, se gosta de vídeo assim, se quer acompanhar essa mamãe, toda a rotina, toda a preparação, já sabe, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. Bom, gente, fiquei sumidinha, fiquei alguns meses, acho que não chegou nem a ser 3 meses sem postar vídeo. Mas assim, muita coisa tá acontecendo na minha vida. E eu estou muito grata a Deus por todas as oportunidades que Ele me deu em 2025. A minha vida mudou muito, vocês sabem, né? Eu criei o canal no intuito de mostrar a minha vida e por mais que eu tenha deixado a desejar em alguns momentos, eu compartilhei boa parte de tudo que eu estou vivendo com vocês, desde a vinda até cá, minhas primeiras impressões, minha rotina aqui como uma pessoa normal, mas que só mora em outro país. Então, eu não poderia deixar de compartilhar essa notícia com vocês, que estou grávida, gente. Sim, eu fico olhando o meu Instagram. Eu acho que todo mundo do meu Instagram está grávida. Todo mundo. Foi a maior trend de 2025. E Deus foi generoso comigo e me deu esse presente. Bom, esse mês eu completo 1 ano que eu tô morando aqui em Lima e Deus fez tudo certo e eu vou compartilhar com vocês nesse vídeo mesmo, gente. Espero que ele não fique muito grande, mas vou compartilhar com vocês a minha descoberta. Eu gravei lá pro app vizinho, então tá em pé, mas eu vou colocar a minha reação, a reação do Jaime e, gente, e vou compartilhar com vocês sintomas, como que eu descobri, todo um bate-papo com vocês de como está sendo esse começo. Agora eu estou de 8 semanas e alguns dias. Sábado, amanhã eu completo 9 semanas e assim tem passado super rápido. E por que que eu ainda não vou compartilhar esse vídeo com as pessoas? Porque, gente, a minha família ainda não sabe. Ninguém do Brasil sabe, gente. A única pessoa que sabe é a minha irmã, porque eu precisava compartilhar isso com alguém. Então decidi contar para minha irmã. Então, assim, a minha mãe não sabe, a minha sogra não sabe, o meu irmão, a irmã do Jaime, ninguém sabe que eu estou grávida. E então, como a gente tá planejando, né? Está planejando, não, a gente já tá com a nossa viagem marcada pro finalzinho de janeiro para ir lá, poder visitar todo mundo e também compartilhar essa grande notícia que eu tenho certeza que a família vai ficar muito feliz porque é o primeiro neto. Vamos lá, gente. Decidimos que nós queríamos ser pais. E aí eu comecei a todo o cuidado, né, que a mulher deve ter, né? Na minha cabeça, gente, eu sempre achei que eu teria muita dificuldade para engravidar. Eu nunca achei que eu fosse engravidar de primeiro, eu sempre achei que fosse demorar, por conta de ter tomado muitos anos anticoncepcional, enfim, porque por conta da vida, eu não tive uma adolescência um pouco privilegiada em questão de saúde. Então, de saúde que eu digo saúde pública, né, gente? De acesso ao hospital, de ir no ginecologista, ficar fazendo preventivo. Então, eu sempre achei que eu teria uma dificuldade em engravidar. Então, assim que eu vim pra cá, fizemos o plano de saúde e, gente, um adendo, eu ainda estou em período de carência. Enfim. Mas assim que eu cheguei aqui, né, que fizemos o plano teve lá o período de carência. Eu comecei a procurar, fiz todos os exames de sangue, fiz também ultra, transvaginal, enfim, fiz tudo que tinha para fazer. E nesse resultado deu uma pequena alteração no meu exame de sangue que talvez eu teria que procurar um endócrino. Então, eu nem cheguei a procurar ainda, né? E aí eu falei para a doutora que eu queria, no caso, começar a tentar engravidar em 2026. E aí ela já me passou o ácido fólico, eu comecei a tomar, mas assim, estava bem de boa em relação a isso. A nossa pretensão era o quê? Engravidar ano que vem, depois que passasse a carência, depois que a gente tivesse mais de 1 ano aqui, que seria mais fácil.
Bom, conversei com o meu esposo e como na minha cabeça iria super demorar para eu engravidar, a gente decidiu começar a tentar. Mas assim, bem de boa. Começamos a tentar por volta de outubro. Confesso que no primeiro mês eu acabei criando muita expectativa. Então, isso é até um conselho que eu dou para as tentantes, ou se você pensa em engravidar no futuro, gente, tenta levar isso com a maior tranquilidade, porque é algo já que por si só já tem um peso enorme e a gente acaba se frustrando, a gente acaba ficando muito ansiosa, a nossa cabeça acaba focando 100% naquilo. E então eu comecei a ficar assim no primeiro mês. Eu ficava olhando o celular, eu fiz mais de 3 testes de gravidez no mesmo mês, porque eu jurava que eu estava grávida. E depois dessa minha experiência, eu decidi que eu teria que primeiro assim, tratar a minha cabeça, entendeu? Para lidar com isso, para lidar com a frustração. E então, em novembro, a gente decidiu que seria mais de boa, sabe? Sem tanta pressão, sem ficar olhando tabelinha, sem, eu preciso ter relação sexual nessas datas, igual eu tava. Então, foi justamente o quê? O mês que eu engravidei, gente. A minha última menstruação foi no dia 2 de novembro. Então, eu acho que quando eu relaxei, Deus falou assim: então tá bom, então eu vou mandar esse presente. Foi uma surpresa, gente? Foi. Por mais que, óbvio, né, gente? Se você tem relação sem preservativo, se você tem planos para engravidar, você vai esperar o quê, gente? Então, foi um susto, mas também foi algo esperado. Mas eu confesso que eu não esperava que fosse ser tão rápido. Bom, eu comecei a sentir que eu poderia estar grávida, mas como eu já tinha passado por aquele episódio, que para mim não foi traumático, mas foi um pouco frustrante de ficar fazendo teste, de ver negativo, de ficar me questionando: será que é hora? Será que eu realmente vou conseguir ser mãe? Será que eu tenho algum problema? Então eu decidi que eu não iria fazer teste, porque eu sempre fazia teste. Minha menstruação ela nunca foi muito certinha, mas ela também nunca demorou mais de 2, 3 dias para descer da data prevista, né? Eu sempre usei o aplicativo. Inclusive o aplicativo que eu uso é esse aqui, o Flow, inclusive é o que eu estou usando para acompanhar a gestação. Eu gosto muito dele e pelo visto ele estava totalmente certo. Então eu falei, dessa vez eu vou fazer diferente. E aí, por mais que eu tivesse sentindo que o meu corpo estava diferente, que os meus seios, gente, meus seios, eu não tenho seio, eu tô sem sutiã, gente. Meu seio tivesse um pouco maior, tivesse inchado, pesado, muita cólica. Mas assim, como são sintomas de menstruação, isso confunde muito a gente, né? E eu sempre fui uma pessoa que sempre tive muitos sintomas antes da menstruação, sempre tive muita cólica. O meu peito sempre ficou muito inchado, dolorido. Então, assim, eu falei, cara, eu não vou ficar criando expectativa. Então, gente, eu fui deixando. A menstruação atrasou um dia, a menstruação atrasou 2 dias, a menstruação atrasou 3. Se eu não me engano, eu fui fazer a menstruação já estava quase 5 dias atrasado ou 4 dias atrasados. Porque no mês que eu fiquei tão noiada, a menstruação demorou, meu ciclo mudou totalmente. Então, eu falei, cara, pode ser isso. Só que aí eu ficava, cara, não é possível, eu tô sentindo cólica, meu peito tá doendo muito. Eu acordava assim, gente, de manhã, meu peito parecia que tava extremamente pesado. E aí eu fui sair com o meu esposo, foi um feriado aqui, um feriado bem grande. Nós saímos no dia anterior e, gente, para completar, eu fui para a final da Libertadores que teve aqui em Lima. E eu já estava grávida, gente, e eu só passei perrengue, porque muitas horas no estágio sem beber água, sem ir no banheiro, perrengue para voltar para casa, demora para voltar, muito trânsito. Mas assim, eu já estava grávida, ou seja, o meu bebê já até foi para uma final da Libertadores. Mas brincadeira à parte, vamos voltar, porque eu estava falando que foi quando eu decidi fazer o teste. Bom, nós saímos no dia anterior, fomos ver decoração de Natal, que já estava aqui. É, Foi no dia 7 de dezembro que nós saímos. E eu me empanturrei de gordura. Eu comi, para quem não sabe, aqui é muito comum salchipapa, gente, que nada mais é do que salsicha com batata. É uma delícia, gente. Eu tinha preconceito. Mas agora eu amo. Então eu me empanturrei, a gente pediu muita coisa.
E aí eu falei, cara, minha menstruação já tá atrasada 5 dias. No dia seguinte, eu vou fazer um teste. Pedi pro meu esposo comprar. E aí, no dia 8 de dezembro, eu vou deixar o vídeo aí para vocês poderem ver como que foi todo esse processo. Como vocês viram, eu estava extremamente nervosa. Mas já era visível que meu peito estava enorme. Mas foi um misto de sentimentos. Ao mesmo tempo eu queria gritar, mas eu não queria que o meu esposo acabasse descobrindo dessa forma. Eu queria fazer uma surpresa para ele. E assim, gente, foi muito, muito especial esse momento. E ao mesmo tempo, eu, caraca, tipo assim, porque como eu sempre acompanho muitas influencers que postam, né? A maioria acaba descobrindo muito cedo. Então, é sempre um risquinho bem, bem clarinho, quase não dá pra ver. E, gente, o meu estava extremamente forte. Tava muito forte, muito forte. Então, assim, eu falei, caraca, eu tô muito grávida. Na minha cabeça, eu tava assim, gente, eu tô muito grávida. Muito, muito, muito grávida. Bom, e aí falei, cara, eu preciso contar pro meu esposo. Isso, gente, era 5h30 da manhã. Eu falei, eu não vou mais conseguir dormir. Inventei uma desculpa, levantei, fui tomar banho, falei, vou fazer uma mesa de café da manhã pra mim. Ele perguntou, assim que ele se mexeu, ele perguntou se tinha dado positivo, eu falei que tinha dado negativo, que eu tava bem triste, que não tava conseguindo dormir, que eu ia levantar, fazer um café. Diz ele que desconfiou quando eu fiquei, vou tomar um banho, vamos fazer um café. Só que, como a gente decidiu que nesse mês de dezembro a gente se presentearia, né? Pelo menos toda semana com um presente, já que a gente estava passando longe da família. Então, chegou uns presentes para ele do Pokémon. E eu decidi fazer esse café e botar para gravar, porque eu tinha comprado algo que ele queria muito, que era um álbum de cartas do Pokémon. E aí, gente, eu já vou deixar esse vídeo editado, né? Que inclusive é o vídeo que tá nas minhas redes sociais, que é o vídeo que eu vou postar. Já vou deixar editadinho como foi a descoberta aqui do Jaime, como ele descobriu, qual foi a reação dele. E aí acompanhem aí. Esse momento, gente, foi muito especial. É, assim, a ficha dele demorou um tempo pra cair, foi ainda até a minha também, gente. Eu confesso pra vocês que a minha cabeça ainda tá meio, nossa, eu tô grávida, ao mesmo tempo, será que eu tô grávida? Mas enfim, gente, o Jaime é uma pessoa incrível. Eu tenho certeza que ele vai ser um pai maravilhoso. Deus faz tudo certo. Não existe, para mim, não existe tempo certo para as coisas. Existe o tempo de Deus. Ele que escolhe, ele que decide como vai ser. E acho que na minha vida ele sempre fez tudo muito certo. Até todas as aprovações, todos os relacionamentos ruins que eu tive, tudo isso foi para eu poder estar vivendo o extraordinário que eu vivo hoje, um relacionamento saudável, uma família incrível, tá podendo construir a minha vida em outro país, com outras oportunidades. Então, assim, eu sou muito grata por isso que a gente está vivendo. Isso foi a maior bênção da minha vida, sempre foi o meu maior sonho ser mãe. Então, eu estou extremamente feliz, extremamente ansiosa para contar para minha família, para poder viver esse momento. E como eu falei com vocês, eu estou de quase 9 semanas. E quando eu descobri, gente, eu fiz aquele teste lá. Que aqui é engraçado, né? Porque aqui não é grávida, é embaraçada. E então deu lá embaraçada e deu 3 demais. E quando eu fiz o beta, eu já tava com 5 semanas e alguns dias. E então eu fui procurar uma clínica, fui entender melhor sobre o meu plano de saúde, né? Que ainda não cobre mais como o parto está previsto para agosto, eu já vou ter o meu plano, mas foi muito especial. A gente foi na nossa primeira ultra. Eu vou deixar aqui como que foi. Até então não dava para ver nada, gente. Era um grãozinho de ervilha, mas foi muito especial. Choramos muito, entendemos o quão grandioso era aquilo. E aí fizemos a nossa primeira consulta, a doutora me explicou tudo direitinho e esperei 2 semanas para voltar lá para ver a evolução, para poder ouvir o coração depois de 7 semanas. E eu também vou deixar para vocês assistirem como foi
esse momento. E assim, pra mim foi um dos momentos mais lindos da minha vida. Porque por toda a dificuldade que é morar fora, gente, você vê um serzinho sendo gerado, ouvir o coração, gente, foi assim, mágico pra mim, foi o melhor dia da minha vida. E o coraçãozinho tava batendo forte, tava tudo bem, e agora eu estou muito ansiosa para fazer a morfológica do primeiro trimestre, né, que é uma das mais importantes. E se Deus quiser, vai estar tudo bem, tá, gente? Vocês provavelmente não vão saber só nos próximos vídeos. Então, antes de ir para o Brasil, eu vou fazer todos os meus exames para viajar com tranquilidade, vou fazer a morfológica. E, gente, vou tentar gravar todas as reações da família para postar aqui no YouTube. Quero compartilhar tudo isso com vocês. Eu tenho muita coisa legal para trazer, então eu inclusive já vou começar a gravar alguns vídeos, o que o bebê já tem, enfim, estou muito ansiosa para compartilhar essa nova fase com vocês. E eu vou ver se o Jaime consegue vir aqui rapidinho para ele falar como ele está se sentindo, o que que ele espera. Antes de chamar o papai Jaime, vou mostrar para vocês como tá a minha barriguinha, gente. É a barriga do famoso comi muito no Natal. Ainda não é uma barriguinha 100% de grávida, mas eu já consigo ver uma diferença, principalmente à noite. À noite ela fica muito maior. Mas por enquanto, seguimos assim, gente. Só espero que a minha barriga não chegue primeiro que eu no Brasil, né? Porque eu tenho que contar para as pessoas. Trouxe o papai do ano, que entrou para a maior trend da internet, que são as pessoas que vão ser pais em 2026. E a música como do Neymar. Neymar, olha. e eu tava contando todo o processo que foi descobrir que a gente era tentante ao mesmo tempo que não era tentante, o dia que a gente descobriu. E quero saber como que você se sente descobrindo que você vai ser pai, você contar aqui pro nosso YouTube, que é o nosso diário oficial, que acompanha a gente desde quando a gente chegou aqui, em todos os vídeos. Quero saber como que você se sente sendo papai, qual o seu sentimento, um conselho que você dá, enfim. Como que eu me sinto? Ah, tem microfone. Sim, mas não bota muito perto. Como que eu me sinto? Eu não sei explicar, sendo bem sincero. É um misto de felicidade, ansiedade, gratidão. Espero que eu seja um bom pai. Pelo menos aqui pra Fiona, que não aparece mais estar aqui, eu sou um bom pai. Acredito eu, pro Freud também. Acredito que eu seja um bom marido também, não sei o que fala. Acredito que eu seja uma boa pessoa. Então acredito que eu vou ser um bom pai. Se seguir essa lógica, né, já que eu sou bom em várias coisas de família, acho que um bom pai eu vou ser também. E sei lá, é muita felicidade, é a realização de um sonho, é o deixar o nosso legado. Sei, vou ficar emocionado. E o conselho que eu dou, quem sou para dar conselho? Nem sou pai ainda. O conselho que eu dou para mim mesmo é entenda que os seus pais, a Fiona aí, entenda que os seus pais, quando eles te criaram, eles deram o máximo que eles podiam. E não bote muita pressão na criança. Deixa ela ser o que ela vai querer ser. Guia, orienta, mas no final você está criando o filho para o mundo e não para você. Então, eu só quero que o meu filho ou a minha filha seja a pessoa mais feliz desse mundo e a pessoa mais realizada desse mundo, no que ela quiser ser. Isso. E que gosta de Pokémon. Né? Fala, Fiona. Gente, essa é a nossa louca família. Essa vai ser a família do nosso bebezinho. Tchau.